Mostre que o limite de xy tendendo ao ponto 0,0 da função x² vezes y dividido por x² mais y² não existe. Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de cálculo 2. Nesse exercício a gente precisa mostrar que o limite não existe. Então o que a gente faz para mostrar que um limite não existe? Para mostrar que um limite não existe, ou a gente precisa encontrar um caminho onde o limite não existe, ou então dois caminhos distintos cujos valores dos limites são diferentes. Isso são maneiras para mostrar que o limite não existe. Então vamos lá. Então eu preciso começar a pensar em que caminhos pegar, né? Que caminhos tomar para calcular o limite. Então vamos pensar, tá? Eu quero calcular o limite quando xy tende a 0,0, ou seja, tende à origem. Se eu estou querendo calcular o limite para xy tendendo à origem, não adianta querer pegar um caminho que esteja lá longe, né? Me interessa o quê? O que está acontecendo numa vizinhança da origem. Então, eu preciso pegar caminhos que estejam próximos da origem e que passam pela origem, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu posso olhar, por exemplo, para a reta x igual a 0. Isso é a equação de uma reta. Reta x igual a 0 é o eixo y. Então, essa reta aqui. Observe que é um caminho que passa pela origem. Então, eu preciso fazer o que agora? Parametrizar essa curva, que é essa equação dessa reta. Como que a gente parametriza? Então, para parametrizar uma curva, eu preciso escrever em função de um único parâmetro, né? Então, eu vou falar que o x é 0 e o y é t, com t pertencente aos reais. Observa que esta curva é a mesma que essa. Porque olha lá, quando você faz t igual a 0, você está na origem. Quando você faz t igual a 1, você tem o ponto x igual a 0, y igual a 1. T igual a 2, t igual a menos 1. E quando você vai fazendo t percorrer todos os reais, eu percorro este caminho. Então, isso é uma maneira diferente de representar a mesma reta. Tudo bem? E aí, então, o que a gente faz mesmo? Ao invés de calcular esse limite, eu calculo o que está acontecendo neste caminho. Então, eu posso trocar esse limite pelo limite para t tendendo. Observa que xy está tendendo a 0,0. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber que valor que eu vou fazer t tender para que xy se aproxime do 0,0. Observe que quando eu faço t ir para 0, conforme t vai se aproximando de 0, o ponto xy vai se aproximando da origem, né? Pega lá, por exemplo, t igual a meio, você está aqui, né? Então, quanto mais próximo t vai para 0, o ponto xy se aproxima da origem. E aí, então, eu posso reescrever essa função em função do único parâmetro t. Então, no lugar de x eu vou colocar 0, no lugar de y eu vou colocar t. Quando eu faço x igual a 0, 0 vezes t, 0. Embaixo vai dar o quê? 0 sobre t quadrado. Então, vai ficar 0 sobre t quadrado, 0 dividido por qualquer coisa é 0. E aí, então, eu tenho que o limite de uma constante é a própria constante. O que isso implica? Que ao longo do caminho C1, vou chamar isso aqui de um C1, ao longo do caminho C1, eu sei que o limite deu 0. Então, para mostrar que o limite não existe, eu preciso tentar ver se eu consigo encontrar algum outro caminho que dê o valor do limite diferente. Pelo menos um caminho, né, que dê o valor do limite diferente de 0. Qual outro caminho que eu posso olhar? Observa que tem infinitos caminhos, né? Não existe, passando pela origem, só de reta existem infinitas retas. Mas também eu tenho caminhos que podem ser parábolas, né? Enfim, então tem uma infinidade de caminhos que passam pela origem. E aí, qual escolher? Então, normalmente a gente vai partindo dos caminhos mais triviais, mais fáceis de trabalhar, né? Então, eu comecei com x igual a 0. Tem uma maneira de fazer que eu posso representar qualquer reta, né? Como que eu poderia representar qualquer reta passando pela origem?
Vocês lembram da equação geral da reta? A gente escreve assim, y é mx, x mais b, né? Essa é a equação geral da reta, mas como essa reta passa pela origem, ou seja, ela corta o eixo y no zero, eu sei já que o b é zero. Então, qualquer reta que passe pela origem, ela pode ser escrita como y igual a mx, para qualquer m pertencente aos reais. Então, eu posso calcular isso por um m genérico e depois pensar que esse m pode variar para qualquer número real. Então, eu vou chamar esse caminho de Cm, que para cada m vai ser um caminho diferente. E aí, como que eu posso fazer, então, para parametrizar essa equação? Lembra, parametrizar uma equação, eu quero escrever o x e o y em função de um único parâmetro, que no caso eu vou chamar de t. Então, como que eu faço para parametrizar? Se eu falar que x é t, quem que vai ser o y? mt com t pertencente aos reais. Observe que essa é uma parametrização para essa reta. Estou dizendo uma porque a gente já sabe que a parametrização não é única, né? Eu posso ter outras equações paramétricas que representam o mesmo caminho, tá bom? Então, olha lá, e agora, o que eu faço? A mesma ideia que a gente fez aqui no anterior, né? Então, eu vou calcular o quê? O limite. Vou fazer t tendendo ao quê? Observa que quando o t for para que valor, o ponto xy vai para a origem. Se eu fizer o t indo para zero, né? Quando o t tende a zero, o x vai para zero, o y vai para zero. Então, vou fazer o t tendendo a zero. Novamente, eu posso reescrever essa função fazendo x igual a t e o y igual a mt. Então, vai ficar o que aqui? T quadrado vezes mt. Então, vai ficar mt ao cubo, dividido por quê? T a quarta, porque o x para mim é t, então, t a quarta mais m ao quadrado, t quadrado. E agora virou limite de uma única variável. Então, o limite lá de cálculo 1 que a gente já sabia trabalhar. Quando eu faço t ir para zero, o que está acontecendo com esse limite? 0 vezes qualquer coisa, 0. E aqui embaixo também, em cima está indo para 0, embaixo também está indo para 0. E aí? 0 sobre 0, lembra? Isso é indeterminação. Como que eu fazia para resolver indeterminação desse tipo? A gente pode colocar alguma coisa em evidência para tentar simplificar essa expressão, né? Então, eu posso reescrever esse limite dessa forma. Eu posso colocar o t quadrado em evidência, que vai sobrar o quê? T quadrado mais m ao quadrado. E aí, como t tende a zero, quando t tende a zero, t não é zero, então eu posso simplificar este cara com esse. E aí, o que sobrou então? Sobrou o limite para t tendendo a zero de quem? De mt sobre t quadrado mais m ao quadrado. E quando t vai para zero, o que eu vou ter? Embaixo, isso aqui vai para m ao quadrado, lembrando que m pode ser qualquer número real. E em cima também vai para zero, né? Essa multiplicação vai para zero. Zero dividido por um número real, isso me dá zero, o limite de uma constante é a própria constante. Isso se eu pensar que o m é diferente de zero, né? Porque se o m for zero, aí eu teria que repensar um pouco, né? Então, eu tenho aqui. Com isso, o que eu mostrei? Eu mostrei que para qualquer reta que eu pegue, o limite sempre é zero, porque não depende de m. Então, se eu chamar m igual a 1, ou seja, a reta y igual a x, pelo caminho y igual a x, o limite está dando zero. Se eu faço m igual a 3, por exemplo, eu tenho a reta y igual a 3x. E aí, o que a gente pode perceber? Que a reta por esse caminho também dá zero. Então, a gente percebe que por todas as retas, né,
eu tenho, então, que o limite é zero. E agora? Então, eu preciso determinar outro caminho. Então, agora, a gente já verificou, né, que para as retas o limite é sempre zero, para qualquer reta. Então, agora a gente precisa escolher outros caminhos, outras curvas. Qual outra curva? Qual outro caminho? Não tem uma regra, né? Mas, normalmente, a gente vai escolhendo caminhos mais simples, né? Então, eu comecei olhando para as retas, agora eu posso pensar nas parábolas, né? Então, por exemplo, eu posso olhar para o caminho onde eu tenho a parábola y igual a x ao quadrado. E aí, então, quem que seria esse caminho? Quem que seria a equação paramétrica dessa parábola? Observa aqui de novo, para escrever uma equação paramétrica, eu vou escrever ela em função de um único parâmetro. Ou seja, eu vou fazer x igual a t, quando x é t, o y é t quadrado para t pertencente aos reais. Então, esse é um caminho. E aí, como que a gente faz? A mesma coisa. Agora, eu vou calcular o limite para t tendendo o quê? Olha lá, eu não quero me aproximar da origem, então eu vou fazer o t tender a zero, porque quando t vai para zero, x vai para zero, o y vai para zero. De quem? Novamente, lembra, vamos só colocar aqui para vocês lembrarem, a minha função era esta aqui, que eu estou calculando o limite para x tendendo a zero, xy tendendo a zero, zero, né, a origem desta função. Então, agora, no lugar de x, eu vou colocar t, no lugar de y, t quadrado. Então, vai ficar t quadrado vezes t quadrado, ou seja, t à quarta, sobre t à quarta mais t ao quadrado, t à quarta mais t à quarta, 2t à quarta. Se a gente for pensar que quando t tende a zero, t não é zero, eu posso simplificar, e aí então eu tenho o limite para t tendendo a zero de 1 sobre 2, e a gente já viu que o limite de uma constante é a própria constante. O que eu posso observar então? Que eu encontrei um caminho onde o limite não é zero, né? E aí, então, se eu encontrei pelo menos dois, se eu tenho pelo menos dois caminhos distintos, onde os valores dos limites são diferentes, o que eu posso concluir? Que não existe o limite para xy tendendo à origem da função x ao quadrado y sobre x à quarta mais y ao quadrado. E com isso, a gente finaliza o exercício.